glórias a Ti. Vou pedir para você então abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 13, 1:3. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Para nós, uma passagem muito conhecida, já ministrada há um bom tempo, porém, a palavra de Deus sempre tem um renovo para nós. A palavra de Deus sempre tem algo novo para falar aos nossos corações. E hoje eu levantei inspirado. Posso dizer que o Espírito de Deus, ele renova as nossas forças a cada dia. Ontem à noite eu já estava com essa mensagem no coração e a escolha certa. Então, quando nós vamos para a palavra, ela vai nos orientar da escolha certa. Então, o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, também tinha gado, tinha suas tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e entre os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Então nós começamos ali a observar a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é muito interessante. Ali diz o seguinte, então: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Perguntou Abraão a Ló. Peço-te, Ló, que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou os olhos Ló e viu uma campina do Jordão que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E essa terra, ela era como um jardim do Senhor, como terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, versículo 11, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Amém? Glória a Deus. Essa palavra de Deus, ela é muito boa, muito específica, é uma palavra muito interessante, é uma palavra onde nós conseguimos projetar aqui o que Deus tem para nós. É uma palavra que nós estamos ministrando, estamos colocando ali todo essa ministração de uma escolha. A escolha, ela é muito importante. A escolha, quando nós fazemos uma escolha em nossa vida, nós temos que entender qual escolha que nós estamos fazendo. Quando nós vamos tomar uma decisão, nós precisamos entender qual é a decisão que nós estamos tomando. Quando nós olhamos para essa história da Bíblia, nós encontramos ali dois personagens, o tio e o sobrinho. Nós encontramos Abrão, que era rico, tinha muito gado, e ele precisava de pastores para cuidar daquele gado todo. E ali o que aconteceu? Eles estavam andando juntos,
e de repente a terra não suportava os dois andarem juntos, porque eles precisavam levar o seu gado para pastar ali, levar o seu gado para pastar mais à frente um pouco, e estava havendo ali uma confusão entre os pastores. Aí a Bíblia nos diz que, de repente, nós observamos que a palavra de Deus nos diz que havia ali então essa contenda, essa diferença, e Abraão chega para Ló e fala para Ló o seguinte: Ló, melhor a gente ficar um distante do outro, porque a gente é parente. Então tem hora que há um momento na nossa vida que a gente precisa entender. Ele não estava lidando com filho, nem estava lidando com... Não era um relacionamento entre pai e filho, era entre tio e sobrinho, né? Então, eles estavam tendo contendas, porém, cada um tinha sua família. Ló tinha sua esposa, Abraão tinha sua esposa, eles estavam ali só simplesmente entre o rebanho, entre os pastores, tendo essa dificuldade. E às vezes a gente tem dificuldades com a família e a gente quer se apartar da família. A gente acha que se apartando da família vai resolver o problema. Há situações que realmente a gente precisa de um tempo, mas o homem e a mulher, eles só têm o tempo dele, o filho ou a filha, melhor dizendo, só tem o tempo dele ou o tempo dela quando casa, porque a Bíblia nos diz: deixará o homem o pai e a sua mãe e unir-se-á ao seu esposo, à sua esposa, né? E eles serão uma só família. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que ela nos orienta para nós deixarmos a família, o pai e a mãe, só quando a gente for casar. Porque há situações que a gente precisa, vou estudar fora, vou trabalhar em outra cidade, mas, por regra geral, os filhos, eles acompanham o pai e a mãe até a hora do casamento, até a hora que eles vão encontrar e formar uma família. Mas ali o que acontecia? Duas famílias estavam vivendo juntas, duas famílias estavam andando juntas, e começou a haver aquela contenda, começou a haver aquela confusão. E no meio dessa confusão, a sabedoria ali de Abraão falou mais alto: olha, nós somos parentes e vamos tomar um rumo na nossa vida, né? E acabou que eles se separaram, eles foram para um outro lado, eles acabaram por tomar uma outra direção das coisas, né? Então, a Bíblia nos mostra ali que eles acabaram por seguir caminhos diferentes, acabaram por tomar rumos diferentes na sua vida. Chega um determinado momento dessa história que eu começo a notar o seguinte, para nós entendermos o contexto da história. Ali, quando, no versículo 8, Abraão disse a Ló, né, não haja contenda, ele diz o seguinte ali: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão, muito sábio, deixou ele escolher para onde ele queria ir. Às vezes a gente tenta tomar uma decisão na vida. Para onde a gente vai? Aí a Bíblia nos diz que Ló levantou os olhos e olhou uma campina do Jordão. Imagina um lugar verde, bonito, um lugar assim que a terra parecia... Aqui a Bíblia descreve como esse lugar parecia o jardim do Senhor. Parecia algo tão assim gostoso de estar, que aquela coisa bonita. E às vezes a gente é levado pela aparência. Às vezes nós somos levados por uma conversa, por uma aparência física, mas o que vale muitas das vezes é o que está no interior. Quando Deus encontra ali uma situação em que teria que se escolher o rei de Israel, então o sacerdote chegou na casa do pai de Davi. Davi começa a apresentar ali, o pai de Davi começa a apresentar os seus filhos, né? Apresenta os filhos mais vistosos, mais fortes, e de repente não fala de Davi. E o profeta até acha, não, deve ser esse que vai chegar ali, deve ser esse que vai ser o filho escolhido para ser rei de Israel. Aí Deus fala ao coração do sacerdote: não é esse.
O filho escolhido não está aqui. Ou seja, porque eu atento não pela aparência, mas pelo coração. Então, quando a gente quer conhecer alguma coisa, quer conhecer alguém, conheça primeiro o coração. Não olhe para a aparência bonitinha, porque às vezes pode estar ali tudo assim bem aparentado, mas olhe para o coração. E o coração da pessoa, ele revela quem é a pessoa. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos essa fonte rica que nos diz ali que Ló, na hora, olhou que era belo e escolheu ir para aquele lugar. Mas para nós entendermos esta história, como é que foi, a Bíblia nos diz que Ló escolheu toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ou seja, Ló chegou colocando as suas tendas, porque era muita tenda, até Sodoma. Porém, a Bíblia diz que os homens de Sodoma, uma cidade, eram maus e grandes pecadores. Eram pessoas que pecavam perante o Senhor, contra Deus. Então eles estavam numa terra que tinha pessoas que desagradavam a Deus. Às vezes a gente está fazendo uma escolha para um lugar, para um local, ou em direção a uma pessoa que não agrada a Deus. Às vezes você tem no seu coração assim, escolher alguém para você fazer a sua vida, mas você está atentando para aquilo que é belo, mas você não está atentando para aquilo que é correto. E você pensa, porque você olha a beleza externa, mas não olha a beleza do coração. E de repente você vai escolher alguma coisa e acaba escolhendo uma coisa errada, porque a Bíblia conta-nos a história que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquele local. Não era um local para Ló ter ido para lá. Ló foi pelo que os olhos viram. Eu trabalhei num restaurante aqui na Inglaterra e os chefes de cozinha, os ingleses, chegavam para mim e diziam assim: Roberto, ajuda a preparar aqui o prato, mas tem que preparar bonito. Porque as pessoas, elas comem com os olhos. A primeira mastigada, o primeiro sabor que a pessoa sente é com os olhos. Então aquele prato bonito, que tinha assim os risquinhos assim, todo enfeitado, uma florzinha assim no canto, uma salsinha, alguma cebolinha, tudo estrategicamente, para que a pessoa possa olhar com os olhos e possam falar assim: olha, esse prato é bom. Certa vez, eu cheguei em Portugal e morava do nosso lado, minha esposa lembra disso, uma irmã que era da África, não me lembro o país que ela era, muito gente boa. E um dia ela fez uma feijoada africana, e ela veio com aquela feijoada africana, aquela coisa mais linda, cheio assim de ervas, cheio assim de legumes e mais não sei o quê. E eu olhei uma frutinha pequenininha assim, laranja, ela parecia uma abóbora, de tanto que aqueles gominhos que tinha naquela frutinha, tão laranjinha, uma pele tão bonita, brilhando assim. Falei: nossa, essa frutinha que está aqui deve ser uma delícia. E eu com meus olhos encheram, meu coração encheu. Eu falei: não, eu tenho que pegar essa frutinha aqui. E eu estava em casa, ela fez um prato, levou pra gente, né? Ela já tinha preparado aquilo no outro dia, levou pra gente comer. E eu sentado em casa falei: não, é essa daqui mesmo que eu vou pegar. Quando eu coloquei na boca, esse lado direito aqui da minha bochecha, pro lado de dentro, ficou amortecido na hora. Eu acho que era a pimenta mais forte que eu já comi na minha vida. Aquilo amorteceu tudo na lateral, eu até chorava, as lágrimas desciam. Nem tudo que é bonito é para nós. Nem tudo. O pessoal da África consegue comer aquilo. O pessoal que já está acostumado com aquilo, consegue comer aquilo naturalmente. Aqui na Inglaterra, eles têm uma pimenta que chama jalapenos. Meu Senhor! A sorte é que me disseram que era pimenta, porque quando eu vi aquilo, eu falei: nossa, deve ser bom, e comecei a colocar, e a pessoa me disse: olha, isso aí é uma pimenta forte.
não coma. Aí eu ia naquelas mais fracas. Ia naquela pimentinha mais fraca, o chile, que é um vermelhinho, fraquinha. Tinha o sweet chili, que era uma pimenta doce, já ia naquela. Mas aquela que eu comi foi feito para pessoas que estão acostumadas. Sabe de uma coisa? Tem coisa que não é para você. Sabe de uma coisa? Tem situações que não é para você. É só para você olhar, mas não é para você pegar nem desejar. Tem coisas que só o Senhor sabe qual é a escolha mais correta que a gente tem que fazer na nossa vida. Outrora na minha vida, quando eu fui fazer uma escolha na minha vida, meu pai chegou até a mim e disse algo para mim. E eu na altura falei assim, não, meu pai não sabe de nada, eu é que sei as coisas. E falei no meu coração, não falei para ele. E ele me disse, ainda dá tempo, não escolha isso. Mas sabe como é que é? Todo jovem, todo adolescente, na sua fase de transição da adolescência para a fase adulta, a gente pensa que a gente sabe de tudo. Eu pensava que eu sabia de tudo. Só que o meu pai já tinha passado por aquilo. Meu pai já tinha vivido aquilo, então ele estava me dando um conselho muito rico. E eu tive a maior decepção da minha vida. E aquilo me trouxe consequências por anos para poder ficar livre daquilo. Então a gente é muito bom quando a gente ouve, é muito bom quando a gente escuta, é muito bom quando a gente toma conselho, é muito bom quando a gente vai para a Bíblia, é muito bom quando a gente ora, é muito bom quando a gente põe o nosso coração no Senhor e deposita toda a nossa fé nele. Ali nós vemos uma história de Abraão e Ló. E Ló viu aquela campina, tudo aquilo lindo, bonito, maravilhoso. E ele atentou para aqueles olhos, para aquele local e ficou fito naquele local. Não, é ali que eu quero. E Abraão escolheu o outro lado. Com certeza o outro lado não era tão bonito assim. Com certeza o outro lado não tinha a mesma beleza, ou não, pelo menos não parecia, como a Bíblia diz, com o jardim do Senhor. Mas Ló escolheu um lugar como o jardim do Senhor. Às vezes a casa onde a gente mora pode não ser a melhor casa do mundo. Às vezes o bairro que a gente mora pode não ser o melhor bairro do mundo. Às vezes a cidade que a gente mora pode não ser a melhor cidade do mundo, mas quando Deus está no meio, se torna o lugar de mais paz que existe na face da terra. Porque a presença dele está naquele lugar. Agora deixa eu ensinar para você algo, que as horas avançam, para você entender. A Bíblia diz que disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Parecia que Deus estava só esperando. Olha, não, já que o sobrinho quer isso, tem alguma coisa no coração que quer as coisas melhores, deixa ele separar. Quando se separou, Deus chega e fala, olha, Abraão, disse Deus para Abraão, ergue os olhos e olha de onde estás para o norte. Agora, Abraão, vira para trás e olha para o sul. Agora volta novamente e olha para o leste, olha para o oeste, olha para toda a direção. Porque toda esta terra, Abraão, que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Deus não tem só para você uma campina verde, não. Deus não tem só para você um campo verde, bonito, só aos olhos, mas não presta, não. Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa boa para você. A Bíblia diz que Deus preparou tudo aquilo. Aí chegou lá, Ló ficou numa enrascada, Ló ficou em problemas. Nós conhecemos a história, Deus foi lá, teve que destruir aquela cidade. Ló teve que sair de lá corrido, ainda perdeu a sua mulher. Quando a gente faz escolhas erradas, a gente perde até quem a gente mais gosta. Quando a gente faz coisas erradas, escolhas erradas, a gente toma decisões e posições que afetam até quem está próximo de nós. Toda decisão que um homem tem que tomar, que uma mulher tem que tomar, especialmente se é pai de família, se é mãe, tem que estar acertada com Deus.
Mas eu quero passar para vocês hoje uma diferença entre Ló e Abraão. A Bíblia me diz que fica muito clara essa diferença. E essa é uma palavra-chave para a sua vida. E as palavras-chave, elas diferem de toda a mensagem. Porque para chegar a trazer essa mensagem, bastou orar, bastou colocar o coração no Senhor, jejuar, ler a palavra, meditar, ter o entendimento da palavra. Mas sempre tem uma palavra-chave que marca a sua vida, que marca a sua história. E quando eu olho para a vida desses dois personagens, de Ló e Abraão, eu logo vi a diferença. A diferença está em que no capítulo 13, versículo de número 4, a Bíblia diz que Abraão já tinha levantado um altar ao Senhor no lugar que ele havia estado. A Bíblia diz também que Abraão, aonde ele parava, ele levantava um altar. E essa é a grande diferença. No versículo 18 do capítulo 13, a Bíblia diz que Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Nós pregamos sobre Hebrom. O monte do Hebrom, nessa época de março, abril, até meio de maio, ele está coberto de neve. E quando a neve derrete, ela leva a água até lá embaixo, numa altura que não tem chuva. E aquilo é algo que Deus criou para poder regar a plantação do povo, para o povo não morrer de fome. É algo sobrenatural. E Deus leva Abraão para aquela terra, junto ali ao Hebrom, o Monte Hebrom. Mas o grande segredo de toda essa diferença, para confirmar mais uma vez, porque a Bíblia ela fala, ela confirma, está no versículo 18. E Abraão, quando assim que mudou suas tendas para lá, levantou um altar ao Senhor. Sabe o que é isso? Tudo que ele faz, aonde ele parava, antes dele levantar as tendas, ele parava no lugar, não, aqui é o lugar que eu vou levantar um altar ao Senhor, porque é o lugar que eu vou adorar ele, e ele vai me dar direção para a próxima etapa que eu vou tomar. A questão é que as pessoas estão tão ocupadas, estão tão focadas no seu dia a dia, e o dia a dia hoje é tão corrido, ela corre de um lado, corre do outro, e não dá tempo, e você tem hoje algo ainda que ocupa mais tempo ainda, que se chama o seu celular, o seu telemóvel. Você corre daqui, corre dali, responde mensagens, vê a rede social, vê no Instagram, vê no WhatsApp, vê no TikTok, e tudo que está rodando ali no mundo, e de repente quando você olha, fala, poxa, devia ter orado e não orei, o tempo passou, o altar do Senhor não foi levantado, mas Deus te convoca hoje, antes de você levantar as suas tendas, ou quando você assenta as suas tendas, você tem que levantar um altar ao Senhor, e você tem que ouvir ao Senhor. Cuidado com aquilo que você vê, porque a Bíblia diz que esse coração aqui que bate é enganoso. A Bíblia diz que esse coração é muito enganoso. Então, antes de você tomar uma decisão da sua vida, antes de você fazer uma escolha, lembre-se disso. Lembre-se dessa mensagem que eu estou passando para vocês. Porque Deus falava no meu coração e algumas pessoas têm me contactado. E não era por causa disso, mas Deus já vinha semeando no meu coração. Fala sobre isso. E havia pessoas que haviam comentado comigo. Olha, que rumo que eu tomo, que rumo tomar. Mas o caminho está na oração. Sabe que Jesus diz? Mateus 6,6. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta e fala com o Pai em secreto, e Ele te recompensará em público. O falar com Deus em secreto traz recompensa publicamente. O falar com Deus no secreto
vai trazer a resposta que você está precisando. O falar com Deus no secreto, Mateus 6,6, vai lhe dar a resposta que você precisa. Ei, só não esqueça do exemplo de Abraão. Aonde ele estava, ele levantava um altar. Antes dele sair daquele lugar para ir para outro lugar, ou seja, antes de você tomar uma decisão, levanta um altar ao Senhor, e o altar secreto, ele te recompensará publicamente. Todos verão e saberão que ali o Senhor governa, que ali o Senhor reina, que ali o Senhor brada no nosso meio, e Deus está hoje falando ao meu coração e ao seu coração, do altar secreto a Ele. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer que você ouça o conselho de Deus, que é seu Pai. Assim como eu testemunhei para você, se eu tivesse ouvido o conselho do meu paizinho, se eu tivesse ouvido o conselho que meu pai me deu, não faça, ainda dá tempo. E eu não ouvi. Mas hoje eu quero falar para você que o meu e o seu coração estão com os ouvidos abertos para um único Deus que tudo pode e tudo faz na nossa vida. Sabe, na nossa vida, às vezes, nós queremos fazer uma escolha, tomar uma decisão, andar para algum lugar, e a gente olha para os nossos pés e parece que a gente tem uma direção para ir para a esquerda ou ir para a direita. Mas o nosso coração, ele fica assim: será que isso é certo ou será que isso é errado? Será que essa direção que eu estou tomando é a direção correta ou a direção errada? E às vezes a gente quer pôr na balança tudo isso. A gente fica colocando isso é certo e isso é errado. O que eu faço? Para onde eu vou? Será que eu não estou andando na contramão? Na contramão da vontade do Senhor? Será que eu não estou andando para uma direção que o Senhor não queria que eu andasse? Sabe, nem sempre a melhor escolha é a escolha certa. Porque às vezes você vai olhar para aquilo parecendo que ele é uma campina verde, como Ló escolheu, mas nem sempre é a escolha certa. E aí o que acontece? Surge a dúvida no seu coração. Você parece que anda com aquele ponto de interrogação, você não consegue se livrar dele, você para, quando você olha aquele ponto de interrogação, está sempre na sua cabeça, está aquela dúvida. Para onde você vai, você acaba carregando aquilo, você coça a cabeça de um lado para o outro, você tenta disfarçar, mas quando você olha para trás, aquele ponto de interrogação está ali. E a sua mente, ela passa 1.500 coisas ao mesmo tempo. Parece que é uma briga entre o bem e o mal, qual decisão tomar, para onde eu vou, e você não sabe ainda o que fazer. E a dúvida continua. Você tenta olhar para o problema mais próximo. Você vai, pega uma lupa, começa a olhar ali para tentar identificar o que está acontecendo, e de repente vem sempre a pergunta: por quê? Por que que isso está acontecendo? Você tenta analisar aquilo mais de perto, mas às vezes você não consegue. Você tenta arrastar aquela dúvida, você puxa ela de um lado para o outro, leva para um lado, leva para cá, leva para lá. De repente você fala: poxa, me ajuda aqui. Chama alguém para te ajudar a carregar essa dúvida. E quando essa dúvida ela começa a perdurar por muito tempo, porque você às vezes procura pessoas alternativas, e você tem hora que encontra com alguns que fazem uma exclamação: mas será? E você fica: mas por quê? E aquilo continua, aquela briga entre você, e você fala: não, isso está ficando pesado demais, preciso chamar mais pessoas para me ajudar. Olha, o que eu faço? E você vai e consulta várias pessoas, mas você ainda não consultou a Deus. O grande segredo está em você consultar a Deus. Tem hora que dá vontade de se esconder atrás do ponto de interrogação. Você olha, vê uma porta, aparentemente são todas iguais. Só muda o número. Essa é número 1, essa é número 2, essa é número 3, aquela é número 4. Olha, mas que essa daqui tem uma pedra na frente, e aquela tem a calçada, assim, o passeio um pouco mais baixo. Qual que eu vou entrar? Qual que eu vou fazer? Sabe, a decisão certa nem sempre é a confortável. Às vezes, isso nós temos que ponderar. Vamos eliminando por partes, está certo
Isso não está. O que é certo, o que é errado. Sabe por quê? Uma decisão que você tome hoje, ela pode lhe aprisionar para um bom tempo. Foi o que aconteceu comigo. Levou anos para se livrar daquilo. E tem hora que você quer romper, você quer vencer, e você fica ainda com aquela dúvida, mas você precisa confiar. Você precisa confiar. Porque Deus, Ele te fez para ser livre. Deus, Ele te fez você para tomar decisões, para você ser livre. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Está tudo pago. A liberdade está aí. Você não precisa sofrer mais. Mas olha, tem hora que você precisa se lançar. Não tenha medo. Não tenha medo de se lançar. Mas olha, se lance para o lugar certo. Não se lance como se fosse assim num canhão, mas se lance para os caminhos, os braços de quem o ama. E o caminho certo é aquela placa que aponta para Jesus. Sabe por quê? Porque tem uma coisa. Deus está contigo. No Salmo 125, parte 2, diz que Deus está contigo. Porque Ele venceu a morte. Ele venceu todas as aflições ali na cruz do Calvário. Mas tem um porém. Romanos 12, 2. Deus quer que você transforme. Deus quer que você renove a sua mente. Deus quer que você comprove. Deus quer que você prove. Deus quer que você saboreie. Deus quer que você viva. Mas tem um porém. É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem isso para você. Deus tem isso para você. Deixa Deus cuidar de tudo. Vai, levanta um altar secreto. Deixa Deus cuidar de tudo. Não faça como Ló, faça como Abraão. Levanta um altar aonde você está. Não deixe para depois. Levante um altar agora. E deixe Deus cuidar de tudo. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Deus tem coisas tremendas para fazer na sua história. Você só precisa crer e deixar o Senhor trabalhar. Você só precisa crer e fazer aquela parte. Eu sei que é difícil, não é fácil, porque há momentos que a gente fica tão assim, parece que a gente está encurralado. E a gente não sabe para onde correr. E a última coisa que a gente pensa é a oração. A última coisa que a gente pensa é levantar um altar para Deus. Mas o grande cerne dessa mensagem, você não precisa guardar nada do que eu falei, mas se você guardar somente isso, levante um altar ao Senhor e fale com Ele em secreto, antes de tomar as suas decisões, porque Ele vai lhe levar às coisas mais belas que existem. Deus ama você. Deus ama a sua vida. Gostaria que você ouvisse um louvor por parte do nosso pastor Paulo. Amém? Nós vamos cantar juntos. Eu quero dizer para você que se você tomar a decisão certa, com certeza vai dar tudo certo. Desde que a sua decisão seja em Cristo Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.